Vamos continuar. No sétimo encontro, a gente volta aí de uma semana de curso, que a gente teve a participação aí de outros professores, dá uma folguinha para vocês. Então, vamos continuar. Proteção estrutural. Eu Uhum. utilizei alguns artigos, né, que a gente tem que pegar da base, que é o dos artigos, para começar o estudo. Por quê? Depende de cada situação, depende da quantidade de explosivos que vai ser utilizado ali, depende do tipo de explosivo, se a empresa trabalha só com explosivo, ou com anfo, ou com acionador, entendeu? Ela pode também contratar uma empresa para estar instalando os explosivos no local, efetuando a detonação. Então, ela não necessariamente ela não é obrigada a ter estrutura, né? Esse depósito, esse armazém de explosivo em sua área de atuação ou no seu terreno. Aí eu tentei pegar um pouco dessa parte dos artigos, né, do regulamento para a fiscalização de produtos controlados. Aí nós temos alguns artigos ali, o 147 do Exército, que utiliza ali uma amplitude, é mais praticamente como se fosse um ANR, para ter um norte, para nós se situarmos, né, em qual direção que a gente tem que ir, quais são as diretrizes, quais são as obrigações que uma empresa deve ter, não só com a sua responsabilidade social, com a segurança dos seus funcionários, com a responsabilidade da segurança das pessoas que estão ao redor da sua empresa, né, em grau assim de transporte, movimentação, armazenamento, produção e segurança em toda a sua operação. O artigo 71 dos regulamentos para fiscalização de produtos controlados, ela traz o seguinte: o terreno em que se achar instalado o conjunto de pavilhões de fabricação, de administração, depósitos e outros deverá ser provido de cerca adequada em todo o seu perímetro, a fim de o isolar convenientemente e possibilitar o regime de ordem interna indispensável à segurança das instalações. Podemos observar que é obrigação da empresa ter normas internas, ter aí todo o seu sistema de segurança para estar evitando algum futuros acidentes ou acesso de pessoas inadequadas ou pessoas que não tenham treinamento naquelas áreas e naquele local. Aqui eu coloquei um exemplo legal que eu encontrei na internet, lá do site do Arsenal Site, que traz umas características de um sistema que tem ali cercas, alambrados, né, sensores de alarmes, alguns níveis de segurança, as características desse sistema. Ele traz 4 níveis de segurança: física, infravermelho, rádio e imagem, ou seja, a gente consegue ter praticamente ali quase 100% de monitoramento daquela área, onde o nosso depósito explosivo vai estar situado. Nós temos ali energizadores de 4 joules, certificados pelo Inmetro, filmagens com gravação por até 30 dias. Esse 30 dias aqui, no caso, é uma regulamentação que está discriminada nesse regulamento e em outras especificações, decretos e leis do Exército, que a gravação tem que ser no mínimo, de 30 dias. Por isso que aí vem a empresa e coloca aqui, filmagem com gravação por até 30 dias. Ou seja, todo o seu sistema de monitoramento, ele suporta a quantidade de dados de imagem durante 30 dias sem sobrescrever essa filmagem, ou seja, sem apagar a filmagem anterior e tá gravando novas imagens em cima. Esse sistema traz também um sistema de alarme sem fio via rádio. A gente pode observar que a tecnologia mais atual sendo aplicada nessas situações. Comunicação de imagens e alarme via GPRS, GSM ou IP. Alimentação por energia solar com autonomia de até 48 horas. Isso é importante em casos assim que
ocorra algum corte de energia ou algum acidente aconteça em outra situação, ali na parte da subestação ou na distribuição de energia, esse depósito vai continuar sendo monitorado, trazendo assim uma maior segurança para o dono e para as pessoas que estão ali monitorando esse local. E atende também, enfim, por último aqui, ó, atende os requisitos da portaria 03, né, do Exército, né, de 10 de 5 de 2012. A gente pode observar que tudo em volta, as diretrizes, as recomendações inteiramente de exercício do Exército Brasileiro. Juntamente, depois, nós temos ali o Corpo de Bombeiro também, que tem algumas especificações para auxiliar na elaboração, né, da segurança nesses locais. Nós temos ali os planos de prevenção, nós temos o controle, dimensionamento de material, quais são os materiais que são compatíveis. O Corpo de Bombeiro também auxilia juntamente ao Exército na implantação desse tipo de depósito, armazém, e também nas empresas que estão iniciando o trabalho com esse material. Deixa eu só modificar a forma de exibir aqui. Vou exibir a tela inteira. Vocês conseguem ver o meu mouse? Ou ele não aparece para vocês? Nós temos ali, depois do artigo 71, o parágrafo único desse artigo. As condições e a natureza da cerca de que trata o capto dependem da situação e da importância do estabelecimento. Como eu falei anteriormente, dependendo da quantidade, da periculosidade, de qual situação que tenha acontecido ali naquela região. É uma região que está sofrendo muitos furtos, muitos assaltos, né? A esse tipo de material. Pode falar. É o Lázaro? Isso. Do RH. Boa noite, Lázaro. Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo bom? Traz aí que eu chegando no serviço. Ah, tá tranquilo. Já começou a aula aí. A gente está na parte de proteção estrutural. Professor, eu queria, antes de começar a aula, para não interromper de novo, senhor, eu queria saber aqueles trabalhos que não foram entregues ainda. Tipo, que passou do prazo por A ou por B. Tem como o senhor avaliar eles mandando agora, depois? Aí só com nota reduzida, pode ser? Você pode enviar para o meu e-mail. E depois eu dou uma olhadinha. Tá, Se alguém tiver aí eu também, outro trabalho aí pronto, aí pode estar enviando para o meu e-mail. Beleza. O meu também, professor. É difícil a semana corrida, né? Então, às vezes fica difícil, mas eu mando sim. E aquela volta que eu mandei o meu, lembra que eu tive que fazer de novo para mandar para o senhor, porque eu não abriu aí? Sim, eu respondi eles que não estava abrindo, estava em branco. Teve um que estava em branco e teve outro que não estava abrindo. Então fica Mas combinado eu vi, professor. Tenta mandar todos eles de Se uma não vez tem só. problema, se... só isso mesmo. Obrigado. Tá combinado. Fique no aguardo então. Vamos continuar. Lá no parágrafo único do artigo 71 do Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados. As condições e a natureza da cerca de que trata o capítulo dependem da situação e da importância do estabelecimento, da espécie de sua produção e, consequentemente, das medidas de segurança e vigilância que se imponham,
ficando sua especificação em cada caso a critério dos respectivos órgãos de fiscalização. Esse exemplo que eu coloquei aqui, no caso, seria uma alternativa para ser adotada, utilizando tecnologias modernas, mais seguras, de maior monitoramento, que tragam maior confiabilidade, utilizando 4 níveis de segurança, né? Além do cercado, nós temos ali uma outra cerca, 2 cercas de marcando perímetro, cerca arame farpado na sua parte superior, aí nós temos ali alarme, nós temos sensores, nível de segurança física, nível de segurança infravermelho, nós temos o nível de segurança de rádio e imagem, tudo monitoramento ali 24 horas por dia. Isso seria o mais adequado, mas nós temos aí as características que possuem critérios, né, dos respectivos órgãos de fiscalização, dependendo da ocorrência de furto naquela região, não está tendo tanto furto de materiais explosivos, o seu depósito ali é para armazenar pequenas quantidades, não tem excesso, você só trabalha com acionadores, ou só trabalha com espoletas, então não tem tanto perigo assim, não vai ser cobrado utilizar todos esses equipamentos de segurança e proteção nesse local. Aí aqui no próximo exemplo nós temos ali só a utilização de cerca e alguns aparelhos, né, igual o para-raios, né, e um poste com monitoramento lá no fundo. A definição de depósitos, segundo a portaria número 147, do COLOG de 21 de novembro de 2019, ela traz o quê? São construções destinadas ao armazenamento de explosivos e seus acessórios, munições ou outros produtos controlados pelo Exército. Podem ser permanentes ou temporários. Podemos observar que nós temos vários tipos de construções de depósito, sendo permanente ou temporários. Mais à frente, nós temos outras definições ali que podem ser móveis também. Depósitos permanentes ou paióis. Nós temos o exemplo de paióis aqui na esquerda e o depósito permanente à direita. Visam ao armazenamento prolongado do material, ou seja, o que vai ser utilizado naquele local, naquela região. Muitas vezes a atividade de mineração utiliza ali todos os componentes que envolvem a detonação de um explosivo. Então, ela vai ter que ter depósitos permanentes que possam, né, ser armazenados todas as partes desses mecanismos de explosão. São construídos em alvenaria ou concreto, com paredes duplas e ventiladas, com ventilação natural ou artificial, geralmente usados em fábricas, entrepostos e para grande quantidade de materiais, caso voltada para aquele depósito, uma empresa que utiliza ali com frequência, uma fábrica, né, uma indústria que tem ali, que deve ter suporte para armazenar grande quantidade desse material explosivo. Depósitos temporários. Eles visam ao armazenamento do produto por breve período de tempo, geralmente para atendimento de prestação de serviço de detonação. Eles podem ser fixos ou móveis. Caso uma construção da estrada, no 10º quilômetro, um exemplo, no 10º quilômetro de pavimentação, a construtora se depara com uma rocha, e aí é necessário efetuar a implosão dessa rocha, ou a explosão dessa rocha, a detonação dela, para desobstruir a passagem da rodovia. E aí é utilizado explosivos no local. Como essas detonações depende do projeto, depende da especificação do fabricante, e são ali controladas,
que muitas vezes você instala os detonadores, instala os explosivos, instala a carga, efetua a explosão ou a detonação. E aí, logo após, tem que se retirar o material que foi explodido, ali, que foi desfragmentado, leva-se tempo. Muitas vezes uma desobstrução de uma estrada demora aí 10, 20 dias, dependendo do tamanho da rocha a ser detonada. Por isso que tem essa possibilidade de construir um depósito temporário no local ou utilizar os depósitos móveis. Os depósitos temporários fixos são os depósitos que não podem ser deslocados. São de construção simples, constituídos em princípio de um cômodo só, apenas. Paredes de pouca resistência ao choque, cobertura de laje de concreto simples ou de telhas sobrepostas a um gradeado fixo nas paredes. Dispõe de ventilação natural, geralmente obtida por meio de aberturas enteladas nas partes altas das paredes. Piso cimentado ou asfaltado. É muito usado para armazenamento de explosivos utilizados em demolições industriais, em pedreiras, mineradoras e desmontes de rocha. Ali nós temos ali, ó, porque ele é fabricado em paredes de pouca resistência ao choque. Quem é que pode aí contribuir e responder essa pergunta? Por que o depósito temporário fixo ele é construído com paredes de pouca resistência ao choque? Então, vamos continuar, tá? Nós também temos a definição de depósitos temporários móveis. São construções especiais, geralmente galpões fechados, de material leve, com as laterais reforçadas e o teto de pouca resistência. Podem ser desmontáveis ou não, a fim de permitir o seu deslocamento de um ponto a outro do terreno, acompanhando a mudança de local dos trabalhos, facilitando também o manuseio e garantindo todas as especificações de segurança e controle desse material. Um depósito móvel, ali nós temos que só se atentar para a distância limite, né, entre edificações, ferrovias, rodovias, que é recomendado pelos regulamentos do Exército. Artigo 35 da portaria número 147. Na construção de depósitos devem ser empregados materiais incombustíveis e maus condutores de calor. Trouxe alguns exemplos aqui de materiais que são utilizados na construção civil. Nós temos materiais combustíveis do lado esquerdo e materiais incombustíveis do lado direito. Exemplo de materiais combustíveis: materiais celulósicos, borracha, materiais betuminosos, que são praticamente o asfalto, né, derivados do petróleo, tintas sintéticas, ali polímeros sintéticos, as definições dos materiais celulósicos, nós temos a madeira, papel, tecido natural, e os polímeros sintéticos, nós temos os plásticos, tecidos, EPS, conhecidos como os isopores. E os incombustíveis são classificados
muitas vezes, em metais e ligas metálicas, em outros componentes, como cerâmica, vidro, rochas naturais, argamassa simples ou mistas e o concreto. Dentre os metais e ligas metálicas, nós temos o ferro, o cobre, o alumínio e níquel, que são classificados como incombustíveis. Dentro da argamassa simples ou mistas, né, nós temos o gesso, o cimento Portland, que é o convencional, o cimento convencional que a gente encontra no mercado aí, aquele cimento ensacado, em pó, né, todo em farelo, né? E o cal. Materiais mais seguros recebem classificação 1A, incombustíveis, ou 2A, materiais de difícil combustão e baixa emissão de fumaça, e são recomendados para aplicação no teto ou paredes de todo tipo de edificação, independentemente da ocupação e uso. Como cada estado tem as suas próprias instruções técnicas para padronizar a segurança, foi criada a norma ABNT-NBR 16.626. Ela corresponde à classificação da reação ao fogo de produtos de construção, que ela determina em âmbito nacional normas de ensaios para a classificação de materiais de construção devido à reação ao fogo, elaborada com base em normas internacionais, nacionais e na Instrução Técnica número 10. Essa instrução técnica faz parte do controle de materiais de acabamento e de revestimento do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Coloquei o link aqui para vocês estarem acessando e efetuando um estudo mais detalhado desse material. Acho que eu vou postar também lá no nosso portal AVA para facilitar o acesso. O artigo 36, a portaria 147, ela traz a armazenagem de explosivos deve ser feita em depósitos permanentes ou temporários, construídos para essa finalidade. Não posso pegar uma construção antiga e utilizar como armazém de explosivo ou depósito. Eu tenho que adequar esse local para estar armazenando esse tipo de material, para evitar acidente, evitar explosão, início de incêndio ou qualquer outra situação que venha a ferir alguma pessoa ou até tirar algumas vidas. O parágrafo único. No caso de paióis ou depósitos permanentes, as paredes devem ser duplas em alvenaria ou concreto, com intervalos vazios entre elas e de no mínimo 50 centímetros entre uma parede e outra. Aqui eu trouxe o desenho, a planta baixa, né, de um paiol que foi utilizado numa empresa que efetua o comércio de explosivos, é a Exposul. E nessa empresa foi realizado um estudo de impacto de vizinhança, que traz ali todas as informações da utilização desses materiais, da produção, da quantidade que foi produzida, se acontecer algum acidente, o que vai afetar no município ou na região, quais são as medidas de prevenção a acidente que essa empresa adotou, quais são as normas que ela está atendendo, que foram direcionadas do Exército e do Corpo de Bombeiros através de inspeções e de orientações técnicas. E nessa planta aqui nós temos, entre uma parede ou outra, nós temos aqui, ó, parede dupla em alvenaria, a descrição de 13 fiadas. O que são essas 13 fiadas? Essas fiadas são a fileira de blocos ou lajotas que são posicionadas da parte do piso
desse depósito até o teto. Aí somos 13 camadas, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dos blocos de concreto com as seguintes dimensões: 39 de comprimento por 14 de largura por 14 de altura por 19 de largura. Todas as medidas em centímetros. E utilizando uma argamassa de assentamento de 1,5 centímetros até 2 centímetros. Um desenho mais detalhado, um desenho mais simples de entendimento. Aqui a vista frontal desse depósito. A gente não consegue observar na frente dele as duas paredes, mas no corte lateral, na imagem no fundo desse depósito, nós temos aqui em corte a demonstração da construção da parede externa e da parede interna. E aí um intervalo de aproximadamente 50 centímetros entre uma parede e outra. Nessa vista superior do desenho, fica bem mais fácil de observar que a parede ela segue todo o perímetro desse depósito, em todo o entorno dele, inclusive o portão é instalado na parede externa. A parede interna ela não possui portão. E aí nós temos a delimitação de 1 metro de distância, onde vai ser a área útil, a área utilizada para estar efetuando o armazenamento desses materiais explosivos. O artigo 37, da portaria 147, ela traz o quê? A armazenagem de diferentes tipos de explosivos deve seguir o grupo de compatibilidade previsto no anexo F. Essas situações aí, essas informações, nós observamos nas aulas anteriores, que teve um detalhamento maior da compatibilidade. Um exemplo, nós temos aqui o grupo A, grupo B e grupo C, as descrições de cada grupo. Só um minuto. Nós temos aqui as descrições de cada grupo. Grupo A, substâncias explosivas primárias. Grupo B, artigo contendo substâncias explosivas primárias e não contendo 2 ou mais dispositivos de segurança eficazes. E grupo C, que traz ali substâncias explosivas propelente ou outra substância explosiva deflagrante, ou artigo contendo tal substância explosiva. Podemos observar que a compatibilidade entre o grupo A, B e C, nós temos aqui quase impossível a compatibilidade dos 3 grupos ao mesmo tempo. Nós temos a compatibilidade do grupo B com o C, do grupo A com o C, o grupo C, B com A. Agora, entre o A e o B e o C junto no mesmo local, não. Artigo 38. Os acessórios explosivos podem ser armazenados com explosivos no mesmo depósito, desde que estejam isolados e atendam às quantidades máximas previstas nas tabelas do anexo H. Podemos observar que na portaria número 147 ela traz ali algumas alterações que possibilitam o armazenamento de materiais no mesmo local, entre os acessórios e os explosivos. Claro, seguindo as normas e as especificações de cada fabricante. Eu trouxe um exemplo legal aqui para nós observar que uma empresa, a empresa com o nome Agregados para Construção, ela teve um relatório de impacto ambiental desenvolvido, conhecido como relatório RIMA. O nome da empresa é Brasitalia.
ela é o nome da empresa é Agregados para Construção LTDA. Ela possui 3 paióis. Aí nós temos a divisão desses materiais e a construção de cada paiol de armazenamento de explosivos ou materiais voltados a essa atividade separados. O primeiro paiol corresponde aos materiais de dinamite, o segundo corresponde aos acessórios e o terceiro aos explosivos. E ela possui os 3 paióis licenciados dentro de suas instalações, ou seja, dentro do seu terreno. Artigo 39 da Portaria 147, não é permitido a armazenagem de explosivos em um mesmo depósito. Aí nós temos anterior, no artigo 38, a autorização, respeitando o anexo H, e no artigo 39, nós temos ali a proibição. Em primeiro, com acessórios iniciadores, ou seja, os explosivos que possuem acessórios iniciadores, eles devem ser armazenados separadamente. Segundo, com pólvoras. Ou em terceiro, com fogos de artifício. Não posso armazenar explosivos junto com iniciadores, com pólvoras ou com fogos de artifício, tudo no mesmo local. Tenho que utilizar outros depósitos ou outros paióis, respeitando distância de segurança e as especificações adequadas para a construção de cada um. O artigo 40, no armazenamento ou na armazenagem de explosivos em caixas, o empilhamento deve estar afastado das paredes e do teto e sobre material incombustível. Podemos observar aqui nos exemplos, não estão sendo seguidas as especificações da Portaria 147 e de outras especificações do Exército. Empilhamento todo inadequado. Podemos observar que os materiais estão encostados na parede e encostados no piso. Artigo 41. As instalações elétricas dos depósitos devem ter proteção antifaísca. Já no artigo 133 do Decreto número 3.665 do Exército, traz que é proibida a instalação de luz elétrica no interior dos depósitos. Não confundam esses dois artigos. O artigo 41 corresponde às instalações elétricas dos depósitos, ou seja, instalações elétricas da área externa. E o artigo 133 ele traz que a parte interna desse depósito não é permitida a instalação de luz elétrica ou qualquer equipamento elétrico no seu interior, sendo permitido o acesso de lanternas ou luminárias que não produzem faíscas, que onde foi informado nas aulas anteriores, né? Quando a gente observou ali do depósito no depósito e armazenagem de explosivos, que podem ser utilizados lanternas e lâmpadas que não produzem faíscas que tenham uma confiabilidade maior, que não propaguem nenhuma faísca ou inicie algum incêndio. O artigo 133 traz: é proibida a instalação de luz elétrica no interior do depósito, devendo sua iluminação à noite obedecer às prescrições do inciso 12 do artigo 78 deste regulamento. Mais à frente, nós vamos observar a descrição desse artigo 78 e a recomendação do inciso 12. Eu trouxe para vocês 2 exemplos, né, de luminárias e instalações elétricas à prova de explosivo. As luminárias todas protegidas
onde na sua área de luminosidade uma capa protetora, que evitando a propagação de calor ou de alguma faísca. E as instalações elétricas à prova de explosão, atendendo todas as normas e regulamentações vigentes atuais, utilizando o que? Tubulações metálicas que fazem uma proteção a essa instalação elétrica e a instalação de mecanismos que evitam a propagação de faísca nos interruptores desse sistema elétrico. O artigo 124 traz: depósitos são construções destinadas ao armazenamento de explosivos e seus acessórios, munições e outros implementos de material bélico. Como foi visto anteriormente, os exemplos dos 3 paióis da empresa Base Itália. O artigo 125 define os depósitos quanto aos requisitos para construção. São classificados nós temos depósitos rústicos, depósitos aprimorados ou paióis e depósitos barricados, classificados pelo artigo 125. Os depósitos rústicos, de construção simples, visando ao armazenamento de explosivos e seus acessórios, munições, entre outros, por pouco tempo, sendo construídos em princípio de um cômodo de parede de pouca resistência ao choque, cobertos de laje de concreto simples ou de telhas, dispondo de ventilação natural, geralmente obtida por meio de aberturas enteladas nas partes altas das paredes e de um piso cimentado ou asfaltado, sendo muito usado para armazenamento de explosivos e acessórios utilizados em demolição industrial, como pedreiras, minerações e desmontes, ou em fábricas para o armazenamento de produtos pouco sensíveis à variação de temperatura. Por exemplo, esse paiol simples, a parte superior é entelada, respeitando todas as regulamentações vigentes. E segundo, os depósitos aprimorados ou paióis, os construídos com os objetivos de armazenamento de explosivos e seus acessórios, munições, entre outros, por longo tempo, sendo construídos em alvenaria ou concreto, com paredes duplas e ventilação natural ou artificial, visando a permanência prolongada do material armazenado, geralmente usados em fábricas, em entrepostos e para grande quantidade de material. Traz o regulamento para fiscalização de produtos controlados. Aqui, utilizando a planta baixa, a vista superior, da empresa situada em São José dos Pinhais, da Explosul Comércio de Exposição. Lembrando que entre as paredes duplas, elas são compostas de 13 fiados de blocos de concreto com dimensões de 39 por 14 por 19 centímetros, com argamassa de assentamento, ou seja, para fazer a ligação e o enfileiramento dessas camadas. Nós temos ali o preenchimento de 1,5 centímetros até 2 centímetros entre um bloco e outro. Em terceiro, os depósitos barricados. Eles são aqueles protegidos por barricadas. Eu trouxe um exemplo aqui, que se encontra nas normas técnicas internacionais sobre munições, do IATG. Tipos de edifícios para instalações de explosivos. Aí nós temos na parte superior desses depósitos barricados, nós temos a entrada da ventilação aqui, a parte superior. Na parte inferior, nós temos o muro testa de concreto, ou seja, aquele muro utilizado para
segurar a barricada. Em segundo, aqui embaixo no meio, nós temos a porta pesada de correr de aço, utilizada muitas vezes para fazer o carregamento e descarregamento de grande quantidade de material. E em terceiro aqui há uma porta menor, que é a porta pesada de aço, articulada para os funcionários. Esse depósito é voltado para armazenamento de munição. Por isso, essas portas pesadas de aço. E os barricados a parte do fundo e das suas laterais, para evitar que algum projétil, se acontecer alguma detonação ou incêndio, não atinja ninguém ao seu redor. Parágrafo único desse artigo 125 traz: os depósitos rústicos podem ser fixos ou móveis, sendo depósitos fixos os que não podem ser deslocados e cujas características de construção constam do inciso 1º deste artigo, e depósitos móveis, as construções especiais, geralmente galpões fechados construídos de material leve com as laterais reforçadas e o teto de pouca resistência, desmontáveis ou não, que permitem o seu deslocamento de um ponto a outro do terreno, acompanhando a mudança de local dos trabalhos de demolição industrial ou prospecção. É o caso desse trailer reboque, que é um depósito móvel. Artigo 126 traz a definição de barricada. A barricada é uma barreira intermediária de uso aprovado, natural ou artificial, de tipo, dimensões e construção de forma a limitar de maneira efetiva os efeitos de uma explosão eventual nas áreas adjacentes, com as seguintes características. Em primeiro, a barricada natural é constituída por massas naturais de terra. Olha o exemplo que eu trouxe aqui, retirado da cooperativa de garimpeiros de Novo Horizonte. E em todo o seu perímetro desse depósito, nós temos a barricada natural de terra. Ela é praticamente da mesma altura que o depósito, fazendo com que qualquer explosão ou o deslocamento de algum material ou artefato não atinja as pessoas que estão ali ao redor ou que seja lançado a grandes distâncias. Assim que aconteça alguma detonação ou explosão desse depósito, a maioria desses materiais aqui, de todas as suas paredes, tetos e portas, seja barrado por essa barricada, ou seja, ele tenha sido interrompido o seu lançamento ou a sua propagação através dessas barricadas de terra naturais. Em segundo, a barricada artificial é constituída de um talude de terra simples, com altura mínima igual ao do paiol, protegido por um muro de arrimo de material adequado em seu lado mais íngreme. Barricada dita de arrimo singelo ou, em ambos, barricada dita de arrimo duplo, onde se está dos dois lados, é considerada barricada de arrimo duplo. Onde se encontra só de um lado, é de arrimo singelo. Aqui nós temos a distância mais ou menos de 1 metro entre a porta desses depósitos e a barricada de contenção da frente desse depósito. Em terceiro, a terra utilizada no corpo principal da barricada
deve ser razoavelmente coesiva, livre de matéria orgânica deteriorada, entulhos, escombros e pedras mais pesadas que 4.500 gramas, correspondente a 4,5 kg, ou de diâmetro maior que 15 centímetros, devendo as pedras maiores se limitar à parte debaixo do centro do enchimento e a compactação e a preparação da superfície serem feitas na medida do necessário para manter a integridade da estrutura e evitar a erosão. Então, as pedras maiores utilizadas na produção da barricada devem ser utilizadas na base e não na sua extremidade ou no topo dessa barricada, para evitar também que essas rochas, né, ou pedras sejam arremessadas em caso de alguma detonação. Em quarto, a barricada artificial tem uma proteção mais adequada quando em torno ou sobre os taludes são plantados renques de bambu ou outra vegetação assemelhada que se adapte à finalidade, que tragam também a possibilidade de evitar erosões, né, a movimentação do topo, né, dessa barricada devido a chuvas. Eu trouxe uma planta baixa, um desenho de planta baixa também. Utilizada pela empresa de organização dos paióis Tecnovia Açores. Em quinto, a barricada deverá ficar afastada de 1,20 m a 12 metros das paredes do depósito. Ter espessura mínima de 1 metro na parte superior e altura igual ao maior que a do pé direito do depósito. A gente pode observar que a barricada, muitas vezes, ela não precisa ser colada ao lado do depósito. Ela tem uma distância, pode ser até de 12 metros das paredes do depósito. Artigo 130 traz: na construção de depósitos devem ser empregados materiais incombustíveis, maus condutores de calor e que não produzam estilhaços, devendo as peças metálicas ser preferencialmente de bronze ou de latão. Vamos observar que as diretrizes que são recomendadas no regulamento para fiscalização de produtos controlados são parecidas com a da portaria 147. Artigo 131 do regulamento para fiscalização de produtos controlados traz: as fundações podem ser de pedra, concreto ou tijolo e os pisos devem ser impermeáveis à umidade e lisos, antifaísca e de fácil limpeza. Por que devem ser lisos? Para evitar o acondicionamento ou o depósito, muitas vezes, de fragmentos, né, em casos de pólvora, né, a própria pólvora caia nessas ranhuras do piso. Por isso que é adotado a obrigatoriedade do piso ser liso e devem ser impermeáveis à umidade, para evitar com que esse material seja atingido pela umidade e a sua eficiência diminua. Eu trouxe 3 exemplos, né, de fundação em pedra, em tijolo e concreto ciclópico. É um concreto que utiliza, em vez de utilizar britas, utiliza pedras um pouco maiores. Por isso vem esse nome, ciclópico. Artigo 132 traz que as paredes acima das fundações devem ser de material incombustível, fragmentável e que não absorva umidade.
Aí nós temos dois exemplos, a lã de vidro ou a lã de rocha. São materiais que têm uma resistência térmica alta e trazem uma propriedade de serem incombustíveis. O parágrafo único desse artigo 132 traz: no caso de paióis ou depósitos permanentes, as paredes devem ser duplas, com intervalos vazios entre elas, de no mínimo 50 centímetros. Nós podemos observar que aqui nós temos uma recomendação para paióis permanentes ou depósitos que sejam construídos em paredes duplas, respeitando um intervalo de 50 centímetros entre as duas paredes. Artigo 133, ele traz ali, ó, uma proibição, uma advertência. É proibida a instalação de luz elétrica no interior dos depósitos, devendo sua iluminação à noite obedecer às prescrições do inciso 12 do artigo 78 desse regulamento. Vou pular lá para o inciso 12. O inciso 12 ele traz: a iluminação à noite deve ser feita com luz indireta, por meio de refletores suspensos em pontos convenientes fora ou na entrada dos edifícios, nunca dentro do depósito ou do paiol. Artigo 78. As unidades produtivas destinadas às operações perigosas devem ser construídas sob rigoroso controle, atendendo obrigatoriamente aos seguintes aspectos. Primeiro, arejamento conveniente. O local não pode ser um espaço confinado, não pode ter uma atmosfera que não tenha uma troca de... como é que eu posso dizer assim? Uma troca de ar contínua. Não pode ser um espaço ali que você fechou a porta e ali fica lacrado, porque esses materiais, a gente observou que os ânfos, né, que é a mistura de materiais explosivos, eles muitas vezes desprendem, né, alguns gases, de acordo com a umidade no local ou com altas temperaturas, e ali vira um espaço confinado, criando uma atmosfera explosiva. Por isso, é obrigatório a construção desses depósitos com arejamento conveniente. Em segundo, paredes e portas construídas de materiais leves e incombustíveis ou imunizados contra fogo por silicatização ou outro processo adequado. Terceiro, tetos de material leve, incombustível e não condutor de calor, tais como cimento, amianto e outros. Porque essas especificações de materiais leves, se acontecer um acidente ou se esse material detonar, o que ele vai dispersar ou vai lançar com essa detonação vai ser materiais e estilhaços de materiais leves que podem estar atingindo um raio ali de 10 ou até 100 metros de distância, né, desse perímetro com esses projéteis. Por isso, é utilizado materiais no seu teto, no seu lateral, nas suas paredes, materiais leves e imunizados contra fogo. Em quarto, equipamentos convenientes aterrados, para evitar o que? Qualquer descarga atmosférica ou alguma descarga proveniente do próprio circuito do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica. Quinto, peças metálicas feitas de ligas anti-centelha
de modo que não haja possibilidade de centelha por choque ou atrito na hora de manusear esses materiais que estão ali depositados, para evitar uma combustão instantânea e inadequada ou acidental. E sexto, para-raios obedecendo a técnica de projeto aprovadas por órgão de normalização reconhecido pela União, com certificado de garantia e manutenidos convenientemente, ou seja, que tenha manutenções periodicamente, contínuas, mensalmente, ou de 2 em 2 meses, ou trimestralmente, 3 em 3 meses, que tenha até o registro dessa manutenção. Em sétimo, emprego de pedras somente para as fundações. Nós vemos aí algumas restrições para não estar utilizando as pedras em suas paredes ou teto, ou, no caso, nas barricadas. Oitavo, pisos construídos de acordo com a natureza da fabricação, seus perigos e a necessidade de limpeza periódica. De acordo com a necessidade, teremos ali a adoção de pisos, utilizando o concreto, o cimento, ou utilizando o asfalto, ou alguma cerâmica, dependendo da necessidade dessa limpeza. Nono, considerar como primeira aproximação que o piso deve ser construído de material contínuo e sem interstícios, ou seja, interseções, ou aletas, ou valetas, ou emendas. B, impermeável ou que não absorva o explosivo, quando, no caso, ele for derramado, ou se ele cair acidentalmente, C, fácil de limpar. D, antiestático, ou seja, que não armazene ou descarregue energia estática, tanto da atmosfera ou de algum atrito proveniente de movimentação ou, muitas vezes, de fricção no próprio processo de armazenamento desses materiais. Que não reaja ao explosivo trabalhado. Muitas vezes a composição ali do concreto, do cimento, muitas vezes do acabamento, utilizando alguma argamassa ou um rejunte que tem alguma propriedade que vá reagir com aquele material sendo utilizado em caso de anfa, em caso de explosivos plásticos, em caso de pólvora, deve ser evitado. Por isso que o dimensionamento ele é voltado à utilização dos materiais naquele local. Não posso utilizar um depósito abandonado para criar ali, iniciar ali a utilização como depósito explosivo. Eu tenho que fazer um dimensionamento, a construção de um depósito voltado a armazenamento de explosivos, atendendo todas essas regulamentações, para evitar alguns acidentes ou reações químicas ali, daqueles componentes que fazem parte da construção desse depósito. F, que suporte os esforços a que será submetido, ou seja, a quantidade de carga que vai ser depositada ali em caso de detonação. Esse material, essas paredes e teto deve suportar esse esforço, muitas vezes de explosão, de propagação e arremesso de fragmentos. Esse depósito ele deve suportar esse esforço. Em G, antiderrapante, para evitar algum acidente ou alguma queda. H, facilmente substituível, para que se haja ali uma manutenção facilitada. A partir do momento que ele se desgastou, ele possa ser
substituído facilmente. Em 10º, quando for necessário, controle de temperatura da instalação este deverá ser feito por meio de equipamentos trocadores de calor projetados para esse tipo de indústria, de maneira a não criar a possibilidade de iniciar o explosivo por condução, como chama, centelha ou pontos quentes, irradiação ou convecção, sendo tolerado excepcionalmente aquecimento por meio de água quente e no caso de condicionadores de ar, estes devem estar localizados em salas externas de modo a evitar a possibilidade de contato do explosivo com qualquer parte elétrica ou mais aquecida do equipamento. 11º, todos os equipamentos e instalações de uma fábrica de explosivos devem ser mantidos em condições adequadas de manutenção. 13º, vou pular o 12º, porque já foi falado anteriormente. 13º, as unidades produtivas destinadas às operações perigosas deverão dispor de portas e janelas necessárias e suficientes para assegurar a iluminação, a ventilação e a ordem indispensável ao serviço, bem como a evacuação fácil dos operários em caso de acidente. Temos recomendações que exigem fácil evacuação em caso de algum acidente, com dimensionamento de janelas e portas que atenda à luminosidade e as situações de evacuação e ventilação. 14º, as portas e janelas das unidades produtivas destinadas às operações perigosas devem abrir-se para fora, e quando se tratar de fábricas sujeitas a explosões imprevistas, os fechos respectivos deverão permitir sua abertura automática, consequente a determinada pressão exercida sobre eles do interior para o exterior desta unidade. Podemos observar uma característica um pouco mais avançada dessas portas de segurança em situações se tratando de fábricas de explosivos. 15º, as unidades produtivas em que se trabalhe com explosivos somente serão permitidas instalações elétricas especiais de segurança. Não posso fazer nenhuma instalação simples ali. Tenho que me atentar para as recomendações e restrições daquele local devido à utilização ou manuseio de materiais explosivos naquele local. 16º, os pavilhões em que se trabalhe com explosivos deverão ser providos de sistemas de combate a incêndio de manejo simples, rápido e eficiente, dispondo de água em quantidade e com pressão suficiente aos fins a que se destina. 17º, em operações com grande massa de explosivos suscetível à ignição, a oficina deve ser dotada de sistema contra incêndio por resfriamento contra a iniciação da massa, mediante o acionamento expedito de dispositivo ao alcance dos operários. Só um minuto. Vou voltar ali. Em operações com grande massa de explosivos suscetível à ignição, a oficina deve ser dotada de sistemas contra incêndio por resfriamento contra a iniciação da massa, ou seja,
eu tenho um grande armazenamento ali de uma grande quantidade de massa explosiva, eu tenho que ter esse sistema que traz um acionamento automático, mediante o acionamento expedito de dispositivo ao alcance dos operários, como caixas de água disposta acima do aparelho em que a operação se realizar, com condições de poder inundá-lo abundante e instantaneamente, caso ocorra o início, uma fagulha, o início de incêndio ali, seja acionado e esse incêndio seja controlado e apagado com eficiência. 18º, extintores de incêndio devem ser previstos somente em prédios onde houver possibilidade de uso em incêndios que não envolvam explosivos ou que tenham poucas chances de envolvê-los. Também é claro, né? O explosivo, quando ele inicia a queima, ela é uma queima instantânea e não tem tempo de reação. A gente não conseguimos reagir antes de sua detonação. Por isso que é recomendado efetuar a evacuação do local. O artigo 137 do Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército, ele traz: a ventilação interna dos depósitos deve ser obtida com aberturas providas de tela metálica e dispostas nas paredes internas e externas, de sorte que não se confrontem, ou seja, para facilitar a entrada do ar por um local e saída por outro. Coloquei o exemplo aqui na parte superior, né, desses paióis. Nós temos ali um distanciamento entre a cobertura e a superfície do depósito, para facilitar ali essa troca de ar, possibilitando a entrada e saída de massa de ar naturalmente. O artigo 138, ele traz ali algumas especificações para utilizar o para-raio. Para os depósitos aprimorados ou paióis, qualquer que seja sua capacidade, será exigida a instalação de para-raios de termômetros de máxima e mínima e de psicrômetros indispensáveis ao acompanhamento e controle das condições a que devem ficar sujeitos os explosivos, pólvoras, acessórios, entre outros. Toda vez que o indivíduo entra em um depósito, ele tem que observar esses equipamentos, esses instrumentos de medição, para que seja garantida a segurança desse operador ao adentrar nesse local. E o para-raio, ele é obrigatório em qualquer depósito, mesmo sendo um depósito que utiliza ali uma capacidade mínima ou pouca quantidade de materiais explosivos. Ficou alguma dúvida? Não, professor, da minha parte, tudo ok. Tranquilo, professor. Então, vou fazer uma chamadinha, então. Ângela? Presente, professor. Aí. Luiz Felipe? Presente. Camila Peró? Aqui, professor. Aí. Lucas Siqueira? Presente. Ana Valéria? Presente. Lázaro? Presente, professor. Everton? Presente, professor. Lucas Simeonato? Presente. Vou aproveitar que está todo mundo presente.
Ficou alguém se chamar, não, né? Vou disponibilizar mais uma vez no portal, pós-aula do 7º encontro, a possibilidade de quem não realizou os trabalhos que foram passados, submetidos a vocês, para estarem enviando novamente, ou quem não enviou, né, enviar agora, e quem enviou e não teve nota 100%, pode estar refazendo e enviando novamente. Devido aos problemas, né, de acesso ao portal, dificuldade de senha, alguma coisa assim, vou estar disponibilizando essa semana também para estarem postando. Queria ver se ficou alguma dúvida da aula de hoje, se a prova, se alguém tem alguma dúvida da prova, da avaliação. Coloquei questões ali que envolveram conhecimentos do semestre passado e desse semestre, para ficar ali mais ou menos uma revisão e uma atualização. Era para ter 21 questões, infelizmente uma questão não carregou, foram 20, e uma dessas questões aí, no caso, foi voltada a 400 pontos de trabalho. Igual eu falei, postei lá no grupo do WhatsApp de vocês, para os alunos que não realizaram essa questão em prova, para estarem realizando. Praticamente todos que estão aqui presentes já fizeram ela em prova, respondendo todas as questões da prova. Então, essa questão extra valendo 400 pontos de trabalho, ela já foi corrigida e lançada a nota para vocês.